Hoje pela manhã nós abrimos o Salmo de número 67. Eu peço que você mais uma vez, por favor, abra no Salmo 67. Desta vez, para nós pensarmos sobre os desejos de Deus. Salmo 67, os desejos de Deus. Ao regente do coral, cântico, salmo para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Ore comigo mais uma vez, feche seus olhos, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o mesmo Espírito que inspirou o salmista venha nos trazer iluminação e entendimento. Que o Senhor venha, pelo teu Espírito, abrir a mente e o coração de cada um de nós. E que possamos compreender os desejos do Senhor, para a tua glória e para a nossa alegria no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não sei para você, mas para mim uma das coisas mais difíceis é saber a vontade de Deus em determinados momentos da minha vida. Saber a vontade de Deus é uma das coisas que mais intriga os cristãos. Especialmente naqueles momentos quando Deus nos coloca numa estrada em que se divide em duas ou mais opções. E a estrada da vida é assim. Ao longo dessa estrada, Deus vai nos conduzindo de forma que encontramos bifurcações. 1, 2, 3, e a gente fica sem saber por qual caminho seguir. Eu tenho certeza que você em algum momento já se perguntou ou fez a seguinte pergunta a Deus: o que Deus quer que eu faça? Ó Deus, qual é a sua vontade para mim? O que Deus deseja para a minha vida? Hoje à noite eu não pretendo te dar respostas específicas, porque cada problema e cada dúvida vai requerer uma dose diferente de discernimento. Mas o que eu me proponho a fazer com você hoje à noite é te apresentar princípios que, se observados, tornarão mais fáceis as nossas decisões, fáceis as escolhas que a gente precisa fazer na vida. Muita coisa vai requerer de nós sabedoria e discernimento bíblico na hora de entender a vontade de Deus. Sabedoria e discernimento bíblico. Tanto é assim que o sábio, o autor de Provérbios, quando compôs o livro de Provérbios, dentre outras coisas, ele queria ensinar a juventude da nação de Israel sobre como tomar as sábias decisões na vida. Provérbios é um desses livros. Eu recomendaria para todo adolescente, jovem, a leitura de um capítulo por dia desse livro, ao longo da sua jornada. Foi escrito com esse propósito. Observe o que Salomão quis produzir quando ele escreveu esse livro. Leia comigo em Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 6, Salomão diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade
é ensinar sabedoria. Sabedoria é algo que se aprende. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação a examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. Percebeu? A sabedoria de que nós precisamos para discernir a vontade de Deus e tomar decisões sábias, decisões que glorificam o nome de Deus, nascem com o que nós geralmente desprezamos. A sabedoria de que nós precisamos nasce daquilo que a gente mais despreza. Quer ver? Aqui no capítulo 1 de Provérbios, o sábio, ele estabeleceu o propósito do livro, até o verso 6. E aí ele nos revela em que tudo na vida deverá se fundamentar ou se escorar. A sabedoria para tomar decisões, o discernimento, a disciplina, tudo isso se fundamenta no coração do livro de Provérbios, que é o verso 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que você e eu precisamos observar e saber é que a vontade de Deus começa pelo temor do Senhor. Não adianta alguém tentar querer discernir os desejos de Deus para a vida dele ou dela, se não for um homem ou mulher que teme ao Senhor. Mas nós, tolos, comumente desprezamos a sabedoria e a disciplina de Deus, que nos fazem aprender do temor do Senhor. E a razão pela qual o temor do Senhor é o começo da sabedoria, é que a nossa vida moral começa com reverência e humildade diante de Deus, nosso Criador e Redentor. É isso mesmo. A nossa vida moral, e a vida moral é o que vai glorificar a Deus, é o que vai nos satisfazer plenamente e verdadeiramente. A vida moral de um indivíduo começa com a sua reverência e a sua humildade diante do Criador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqueles que desejam conhecer a vontade de Deus deverão, inevitavelmente, começar pelo temor do Senhor. Senhor, eu quero temê-lo, eu preciso temê-lo, para que minhas afeições, minhas emoções, sejam dominadas pelo temor do Senhor, pela reverência ao Senhor. Nós só obteremos sabedoria e disciplina, como necessário é para tomarmos nossas decisões, se nós temermos a Deus. E o temor do Senhor é um dos temas do Salmo 67, por isso que eu comecei falando assim. Hoje pela manhã nós estudamos o Salmo 67, nós dissemos pela manhã que o nosso propósito com esse salmo é descobrir quais são os desejos pétreos de Deus, os desejos fundamentais, os desejos fundantes, os desejos basilares de Deus para a humanidade que Deus mesmo criou. É o que faremos hoje à noite, porque de manhã nós precisamos antes analisar a fundação e a estrutura do salmo. Nós buscamos aprender no que o salmo se fundamenta, como que o salmo se constrói. E nós aprendemos que o propósito de Deus é nos abençoar para nós podermos abençoar os povos e as nações da terra. A soma de tudo o que nós vimos hoje cedo é que quando Deus dá ao seu povo riqueza material, tudo deverá ser revertido em prol do culto espiritual, em prol da alegria das nações em Cristo.
Ou seja, o Senhor abençoa a sua igreja com riquezas para que a igreja abençoe as nações. E a forma de o Senhor abençoar as nações é levantando pastores, missionários, educadores, que serão sustentados pelas igrejas, para que eles vivam tão somente do Evangelho, sem nenhum tipo de mordaça, e possam assim ir e seguir para as nações. E a gente aprendeu no Salmo 67 que Deus dá colheitas abundantes de trigo, em prol de uma colheita mundial abundante de almas. Aprendemos com o Salmo 67 que Deus nos dá mais dinheiro do que precisamos. Se formos honestos, reconheceremos isso. Deus nos dá mais dinheiro do que precisamos para que a gente possa atender a maior necessidade do mundo, qual seja a necessidade de conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Foi isso que nós vimos hoje cedo. Desafiamos a igreja a compreender que todas as bênçãos que Deus tem nos dado, bênçãos materiais, vêm a nós para nós podermos distribuir, repartir, entregar. Agora, hoje à noite, a gente precisa debruçar aqui diante dos desejos de Deus revelados nesse salmo. Então, se o seu desejo é saber a vontade de Deus para a sua vida, e você deveria ter esse desejo, eu quero que você se atente para o que o salmista tem a nos dizer. Porque todas as outras coisas, veja só, todas as outras vontades ou planos de Deus para nós, vão se desembrulhar dos desejos que estão empacotados aqui nesse salmo. Por isso que eu disse no início, que eu vou apresentar para vocês são princípios. Princípios a partir dos quais todas as outras vontades, todos os outros desejos de Deus para mim e para a sua vida vão fluir desses, vão ser desembrulhados a partir desses. Por isso que nós estamos falando de desejos pétreos, fundamentais. O problema, e eu conversava hoje de manhã com um irmão aqui após o culto, o problema é que a gente não dá valor a fundamentos. A gente não dá valor a estruturas. A gente quer logo ir para o acabamento quando se fala em construir uma casa, por exemplo. E o que o Senhor nos dá no Salmo 67 são fundamentos, fundamentos para a nossa vida, fundamentos que, uma vez compreendidos, incorporados na vida da gente, alicerçando todo o nosso existir, esses fundamentos vão nos ajudar a tomar as outras decisões do tipo, com quem eu devo me casar? Que emprego eu devo escolher? Que curso eu devo fazer na universidade? Eu fui mandado embora do emprego, e agora? Ou fui contratado nessa empresa, e agora? Se você não tiver essas bases que Deus nos apresenta nesse salmo, você vai tomar decisões. E decisões, eu diria, sábias até. E decisões que não necessariamente desonrarão a Deus. Mas não serão decisões, certamente não serão decisões que darão mais glória ainda a Deus e mais satisfação ainda para a sua alma no que Deus tem para você. Então, qual é o grande propósito de Deus para o mundo? É isso que esse salmo revela. Quando a gente entende qual é o grande propósito de Deus para a sua vida, o grande propósito de Deus para o mundo que Deus mesmo criou, as coisas começam a se assentar na hora de tomar decisões. E a primeira coisa que se destaca no Salmo 67 é o grande propósito de Deus para o mundo. O grande propósito de Deus para todos os seus milhares de grupos de pessoas que estão distribuídas entre as nações, povos e tribos. Qual é o grande propósito de Deus para esse mundo que Ele criou? Foi Deus quem inspirou esse salmo. Jesus entendia que os salmos são fruto
da inspiração de Deus, lá em Mateus 22, 43, quando Jesus diz que Davi falou por meio do Espírito, Jesus está atribuindo a inspiração de Deus ao salmista. Cada um dos 150 salmos do saltério foi inspirado por Deus. Davi falou por meio do Espírito. Jesus lia o livro dos Salmos como quem estava lendo o livro que Deus mesmo inspirou. E assim, é importante dizer isso, porque o que a gente vai ver no Salmo 67 e em todos os demais, não é apenas quais são os propósitos do salmista. O que o salmista acha que Deus tem como plano maior para o mundo? Não! O salmista, inspirado por Deus, revela-nos qual é o grande, o principal, o maior de todos os propósitos para o mundo que ele mesmo criou. E quando a gente entende isso, como facilita todas as coisas. Eu pretendo desembrulhar isso para você e no final te mostrar como essas coisas de fato se encaixam. Por exemplo, o Salmo 67. O Salmo 67 revela que o propósito de Deus para nós é quádruplo. É ser conhecido, louvado, desfrutado e temido entre todos os povos da terra. Esse é o grande propósito de Deus, ser conhecido, louvado, desfrutado e temido entre todos os povos da terra. Foi por isso e para isso que Deus criou o mundo. Foi por isso e para isso que Deus escolheu a nação de Israel. E através da nação de Israel, descendente de Abraão e de Davi, segundo a carne, nasceu o Messias, que viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. É porque Deus deseja ser conhecido, louvado, desfrutado e temido que existem missões. E nós fazemos missões, e nós oramos por missões. Missões existem porque o conhecimento de Deus, o louvor de Deus, o desfrute de Deus, o temor de Deus, não existem no coração dos povos entre as nações. No céu não haverá missões, porque no céu todos terão conhecido, estarão louvando, desfrutando e temendo o Senhor. Existem missões, existe evangelismo, existe uma razão de ser para eu e você ainda existirmos aqui, no trabalho que Deus nos deu para fazer, porque Deus precisa ser conhecido, louvado, desfrutado e temido. De onde eu estou tirando isso aqui no Salmo? Deixa eu mostrar para você, porque se o que eu estou dizendo não estiver no texto bíblico, você não tem que me ouvir. Se o que eu estou dizendo não tem fundamentação bíblica, eu estou desperdiçando o seu domingo de carnaval. Vamos lá? Deixe-me apontar cada um desses propósitos ou desejos de Deus para as nações, o desejo de ser conhecido, louvado, desfrutado e temido. Porque eu quero que você veja por você mesmo isso aqui no Salmo 67. Então, o primeiro propósito, o propósito de Deus é ser conhecido entre todas as nações. Verso 2. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação conhecida entre as nações de toda parte. Está claro no verso 2. O salmista ora inspirado por Deus e ora assim e assim escreve, porque esse é o principal desejo do Criador. Ele quer ser conhecido, e conhecido de uma forma salvadora, diz o texto. Segundo, o propósito de Deus é ser não apenas conhecido intelectualmente. O diabo conhece Deus, certo? O propósito de Deus não é apenas que ele seja conhecido cognitivamente, intelectualmente, não. Esse conhecimento tem que produzir algo, e a primeira coisa que esse conhecimento tem que produzir é louvor. O
propósito de Deus, em segundo lugar, é ser louvado entre as nações. E só vai louvar adequadamente aqueles que conhecem a Deus. Até porque Paulo mesmo lá no livro de Atos, ele confronta aqueles que haviam erigido um altar a um Deus desconhecido. Ele diz: vocês adoram a quem vocês não conhecem. Então, o primeiro propósito, ser conhecido, verso 2, conhecido de uma forma salvadora. Segundo propósito é ser louvado. Onde eu vejo isso? Verso 3. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. E aí ele repete no verso 5, que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Gente, num salmo de apenas 7 versículos, você repetir a mesma coisa 2 vezes, é porque é importante. Apesar de que no Enem, você tomaria bomba. Um salmo de 7 versículos, repetir a mesma coisa 2 vezes. Deus quer ser conhecido, verso 2, Deus quer ser louvado, verso 3 e verso 5. Terceiro lugar, o propósito de Deus é ser desfrutado entre todos os povos. Porque o que é o louvor, senão o grito de um coração alegre, que desfrutou, que provou, como aquele esposo que vai comer a comida gostosa que a mulher faz, e aí ele coloca na boca e ele diz: meu, que delícia! A boca louvou porque o coração desfrutou. Minha esposa hoje fez um fettuccine Alfredo, fora do comum, no almoço. E a boca diz: porque o paladar desfrutou. Então, onde eu vejo que Deus quer ser desfrutado? Verso 4. Que o mundo inteiro cante de alegria. Isso é desfrute. Ou como diz a Nova Almeida atualizada: alegrem-se e exultem as nações. Isso é desfrute. Alegrem. Alegrar é o que está por... Você poderia pensar: pastor, mas isso aqui não é louvor? Não, isso aqui é o fundamento do louvor. Então, se tivéssemos que colocar em camada, seria mais ou menos assim: a camada mais subterrânea é o conhecimento de Deus. Conhecimento que produz a segunda camada, que produz desfrute. Eu desfruto aquele de quem eu provei. E aí vem a terceira camada, a do louvor. E o quarto propósito de Deus é ser temido entre todas as nações. Temido. Temido entre todas as nações. Olha o verso 7. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. O salmista está orando de acordo com a vontade de Deus. É isso que significa falar no Espírito, como Jesus disse que os salmos são, fruto do salmista falando no Espírito. Então, quando nós vemos os propósitos aqui nesse salmo, nós não estamos apenas vendo os propósitos de um homem ou de uma nação, mas os propósitos do próprio Deus, o desejo de Deus na criação, o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida, e aí a coisa começa a fazer sentido. Em tudo que eu for fazer na vida, tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tem que vir de um coração que está desejoso de conhecer a Deus, louvar a Deus, desfrutar a Deus e temer a Deus em todas as coisas. Agora pare por um instante e pense, olha que eu nem caminhei ainda. Pare por um instante e pense, por exemplo, sobre a hora de escolher alguém com quem casar. Tal pessoa vai me ajudar a conhecer mais a Deus. Tal pessoa vai me ajudar a louvar mais a Deus, a desfrutar mais de Deus, a temer mais a Deus.
Pense na escolha profissional. O que eu decidi fazer vai me ajudar a conhecer mais a Deus, ou espalhar esse conhecimento de Deus. Vai me ajudar a louvar a Deus, ou fazer outros louvarem a Deus, desfrutarem de Deus, temer a Deus em Cristo Jesus. E conhecer a Deus, lembre-se do que nós já vimos no Salmo. Não é um conhecimento genérico, é um conhecimento salvífico. Missões existem porque o mundo precisa conhecer, louvar, desfrutar e temer a Deus. Nós ainda estamos aqui na face da terra porque o nome de Jesus precisa ser conhecido de verdade, louvado com prazer, desfrutado com alegria e temido com reverência. É por isso que nós ainda estamos aqui. O Salmo nos fala mais sobre o propósito de Deus para o mundo. O Salmo não para aqui. O Salmo é tremendo porque o Salmo nos diz o que Deus pretende, veja só, o que Deus pretende que dele seja conhecido. O que Deus pretende que dele seja louvado. O que Deus pretende que dele precisa ser desfrutado. E por que Deus deseja que nós o temamos? Em outras palavras, o Salmo 67 nos mostra 4 coisas que Deus deseja que os povos conheçam, louvem, desfrutem e temam a respeito dele. Quais são? Em primeiro lugar, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a primeira coisa, o primeiro desejo de Deus para nós. Para qualquer ser humano que Ele criou, Deus quer ser conhecido como o único Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus de que as Escrituras falam, não é o Deus de qualquer outra religião, não se iluda. E o que eu estou para dizer agora é extremamente incorreto politicamente. O Deus que as Escrituras nos apontam não é o mesmo Deus das outras religiões. Nós chegamos a essa conclusão pelo fato de que um salmista, esse salmista inspirado de Israel, está orando para que Deus seja conhecido e louvado entre todos os povos que adoram outros deuses, porque é isso que os povos adoravam. Quem não adora ao Deus único e verdadeiro, adora qualquer outra criatura, qualquer outra coisa, até o ateu adora alguma coisa. Sua sabedoria, seu intelecto, sua razão. E o salmista diz, versos 2 e 3, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos louvem o Senhor, ó Deus, sim, que todos os povos louvem o Senhor, o Senhor. Para quem acha que Deus sempre deu espaço para outros deuses, ouça Isaías 45, 5 e 6. Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. Embora você não me conheça, eu o preparei para a batalha, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, se isso for verdade, e a gente sabe que é, missões se tornam uma atitude humilde, ousada e obediente de um povo, o povo de Deus, desejoso de fazer as nações conhecerem que Deus é único e verdadeiro. Que o louvem, que o desfrutem, que o temam como Deus único e verdadeiro. Esse é o coração do cristão. Agora, se não for verdade que Deus é único, missões não passaria de um empreendimento audacioso, presunçoso. Afinal de contas, convocar as nações para conhecer, louvar, desfrutar e temer a um só Deus, se isso não for verdade, é um empreendimento presunçoso, mas nós sabemos que não é. Existe um só Deus, e único e verdadeiro Deus. O salmista,
aqui no Salmo 67, ele não ora da seguinte forma, ele não está orando assim, que os povos de todas as nações se tornem adoradores sinceros de seus deuses, já que todos os deuses são um. Não, não é assim que ele está orando, ao contrário. Os teus caminhos em toda a terra, a tua salvação entre todas as nações, louvor somente a ti, está tudo aqui nos versos 2 e 3. É importante a gente saber disso, porque nós não adoramos o mesmo Deus que as outras religiões adoram. Vamos ser claros e cristalinos nesse ponto. Em um mundo sobrecarregado com a presença de tantas outras religiões, especialmente o islamismo, em franca expansão pelo mundo, não vai ajudar a causa da verdade ou do amor dizer que nós adoramos o mesmo Deus, porque não adoramos o mesmo Deus. Ponto final. Os muçulmanos, por exemplo, não creem em Jesus como alguém que morreu, que deu sua vida como resgate. Eles não creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles não creem na alegação que Jesus fez de ser Ele mesmo o Filho eterno de Deus Pai. O islamismo rejeita todas essas coisas, e também o judaísmo rejeita essas coisas. Logo, o Senhor a quem tantos judeus veneram, não é o Deus de verdade. O Jesus histórico dos evangelhos é negado pelos muçulmanos, é negado pelos judeus, e é negado por muitos dos que se dizem cristãos, aqueles que hoje, pasmem, existem pessoas que se dizem cristãs e que negam, por exemplo, a encarnação, o nascimento virginal de Jesus, sua morte, sepultamento e ressurreição, negam isso. Então, para vocês não acharem que eu estou inventando coisas, eu vou mostrar para vocês o que Jesus fala sobre si mesmo. E veja, ele estava falando isso a judeus. Então, Jesus fala claramente sobre as pessoas que o negam. Porque entender o que Jesus está dizendo aqui sobre si mesmo, eu estou dando essa volta, não é porque eu gosto de ser prolixo, não. Porque se você não entender como Jesus quer ser conhecido, você não vai saber dizer àqueles que precisam conhecer a Deus, você não vai saber dizer sobre o verdadeiro Deus. Porque não basta você dizer, creia em Deus. Não basta você dizer, em essência, creia em Cristo. Você tem que mostrar que Cristo é esse. Tomara que você ainda não tenha topado com um dos que se dizem cristãos e negam o Cristo que Cristo mesmo revelou ser. Porque o dia que você der de cara com desse, como eu já dei várias vezes, inclusive dando aula em seminários, você vai quase perder sua fé. Aqui mesmo, no nosso. Fui aluno de um professor missionário, que não está mais aqui, que ensinava coisas acerca de Jesus. Vocês não sabem disso, eu nunca disse isso para vocês, mas quando vocês me mandaram para o seminário nos Estados Unidos para fazer mestrado, eu saí daqui quase sem crer em Jesus. Nunca disse isso. Por causa do Jesus que me ensinaram no seminário. Então, qual é o Jesus que Jesus revelou ser e que o mundo precisa conhecer como o único e verdadeiro Deus? Em primeiro lugar, Jesus diz assim para os judeus: eles não conhecem o verdadeiro Deus. Como assim? Como não? João 8,19, que a gente já estudou: uma vez que vocês não sabem quem eu, Jesus, sou, não sabem quem é meu Pai. Vocês, judeus, dizem conhecer o Senhor Deus, mas vocês não me conhecem. E por não me conhecerem, eu lhes digo, vocês não conhecem o Pai. Por isso que ele morreu. Ele virou para o judeu, na cara do judeu, e falou: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês creriam em mim, vocês me conheceriam. Vocês não conhecem a Deus, porque para conhecer a Deus tem que me conhecer. Outra coisa,
Eles não têm o verdadeiro Deus. Eles não têm o verdadeiro Deus. 1 de João 2:23, aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem nega o Filho não tem o Deus Pai, o Senhor Criador do universo. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Terceira coisa que Jesus fala, eles não honram o verdadeiro Deus. Eles não honram o verdadeiro Deus. João 5:23, quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que enviou o Filho. Não adianta você dizer que honra o Senhor se não honra ao Filho eterno de Deus. Outra coisa que Jesus diz, eles não amam o verdadeiro Deus. João 5:42 e 43, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Olha como Jesus deu na boca do estômago do judeu. Vocês não amam a Deus. Por quê? Porque eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. E quando vocês me rejeitam, vocês rejeitam o Pai. Isso não é amor. Outra coisa, eles não ouviram, nem aprenderam do verdadeiro Deus. João 6:45, todo aquele que ouve o Pai e aprende do Pai, ouça, vem a mim o Filho. Então, se esse conhecimento que você diz ter de Deus não te leva cada vez mais a Jesus, você não ouviu, você não aprendeu. E a última coisa que eu quero destacar, Jesus diz, eles rejeitam o verdadeiro Deus. Lucas 10:16, quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou, a saber, o Pai. Aí eu te pergunto, diante de tudo isso aqui, será mesmo que nós adoramos o mesmo Deus das outras religiões? A resposta clara de Jesus é não. Porque nem os muçulmanos, nem os judeus, nem ninguém em qualquer religião, incluindo batista, verdadeiramente adora a Deus se a gente rejeita Jesus como Jesus revelou ser de fato, Cristo, o Filho eterno de Deus, que encarnou, viveu sem pecado, morreu no lugar do pecador e ressuscitou, literalmente, do terceiro dia. Quem não crê nisso, não crê no Pai. E quem diz isso é Jesus. Então aqui no Salmo 67, o salmista está orando para que todas as religiões do mundo, incluindo o islamismo, que surgiu 1.600 anos depois da composição desse salmo, Jesus está orando para que o judaísmo, que foi o berço desse salmo, imagine você, o berço desse salmo, Jesus inspirou o salmista, para o salmista orar, dizendo, venham, conheçam esse Deus único e verdadeiro, louvem Ele, desfrutem dEle, temam o nome dEle. Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel. E Jesus endossou essa oração com seu próprio sangue. Ele veio ao mundo para libertar e salvar aqueles que o rejeitaram e ainda rejeitam. Como todos nós fizemos a vida inteira, até o momento em que Deus nos atraiu com graça irresistível, colocou em nós fé, arrependimento, e nós cremos. Em Marcos 2,17, Jesus diz assim, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E é dessa forma que Jesus nos envia ao mundo. Ele nos envia como embaixadores para todos os povos da terra e a todas as outras religiões, dizendo, eu amo você, venha a mim, creia no Filho de Deus, eu lhe darei vida eterna, meu propósito é que você me conheça em Cristo, me louve em Cristo, desfrute de mim em Cristo, me tema como o único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. Então quando alguém dizer a você que crê em Deus, ou até que crê em Jesus, certifique-se para o bem dessa pessoa, para o bem eterno dela. Que Jesus é esse que ela diz crer? É o Jesus que, pelo Espírito Santo, foi gerado
no útero de Maria, de forma milagrosa, sem nenhum espermatozoide humano, sem nenhum óvulo de Maria, nada. Deus mesmo, pelo Espírito, foi lá no ventre da Virgem Maria e plantou o Filho eterno de Deus, que nasceu, viveu sem pecado, morreu a morte do pecador, foi sepultado e ressuscitou, literalmente ressuscitou, e ascendeu ao céu. É esse o Jesus que eles creem? Esse é o Jesus da Bíblia. E é assim que Deus quer ser conhecido, como o único e verdadeiro Deus. Mas há outra coisa que Deus quer que nós conheçamos dele, louvemos, desfrutemos e temamos. É que Deus é justo, diz o Salmo no verso 4. Salmo 67, 4. Deus é justo. Verso 4. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Deus quer que nós o conheçamos como justo. Deus quer que nós o louvemos como justo. Deus quer que nós o desfrutemos como justo. Deus quer que nós o temamos como justo. Quando o julgamento das nações chegar com a segunda vinda de Jesus ao mundo, Deus não vai ser parcial. Gente, ninguém vai ser condenado pela cor da pele, pelo tamanho do cérebro ou da inteligência. Ninguém vai ser julgado pelo lugar onde nasceu, pela qualidade dos ancestrais. Louvado seja o Senhor, nenhum suborno será considerado, nenhuma barganha sofisticada vai ser aceita. Tudo vai ser baseado, o julgamento no último dia terá como base a justiça inatacável de Deus. E é isto que Deus quer que as nações conheçam. A minha justiça, eu guio os povos com justiça, diz o Senhor. E o padrão de justiça vai ser o mesmo, tanto para Israel, como para as outras nações, ou gentios, como a Bíblia chama. Eu e você somos gentios, de acordo com o Antigo Testamento. Nós não nascemos, a não ser que você tenha descendência, linhagem judaica. Mas o mesmo julgamento que virá sobre Israel, virá sobre as nações. O padrão de aceitação, ou seja, o padrão de admissão na corte do céu é único. Qual seja? Perfeição. Perfeição. Sem perfeição, santificação, ninguém verá o Senhor. Aí você já viu, meu Deus, eu não sou perfeito, nem eu. Não há um justo sequer. O único remédio para o nosso fracasso universal, para a nossa rebelião total contra o Criador, é a perfeição de Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele cumpriu a lei no próprio corpo, para que todo aquele que nele crê receba a justiça dele. O castigo que deveria cair sobre nós injustos, caiu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, suportou ele na cruz, por todos os que creem em seu nome, a ira de Deus. E a obediência perfeita de Jesus a Deus, ele que viveu uma vida perfeita em obras, em palavras, essa vida de Cristo que todos nós precisamos ter para sermos aceitos diante de Deus, não é um remédio entre outros remédios. Não. Não é um remédio só para a tribo cristã, não. É o único remédio para todos os descendentes de Adão. Você é filho de Adão? Eu acho que é. Não existe nenhum aqui que não seja. E o remédio para qualquer filho de Adão é Cristo. Romanos 5,19 diz assim: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, a saber, Adão,
muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa, a saber, o Cristo, muitos serão declarados justos. Portanto, se você abraçou Cristo como sua única esperança diante de Deus, você será salvo. E se essa pessoa ainda assim não tiver feito, é tempo para que ela não seja condenada. E aqui surge uma pergunta: pastor, se a única forma de eu ser aceito diante de Deus é Jesus, crer em Jesus, na perfeição de Jesus, buscar a santificação pelo Espírito de Deus, Deus não vai ser injusto ao condenar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Essa é uma pergunta legítima. Deus não será injusto com aqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque todos que nunca ouviram e nunca ouvirão a pregação do Evangelho não serão julgados porque recusaram Jesus. Até porque, como que eles vão ser julgados? Por terem recusado aquilo que nunca foi lhes apresentado. Então, como que alguém que nunca ouviu falar de Jesus será julgado? Romanos 1 nos dá a resposta. Serão julgados pela forma como eles responderam ou responderão à revelação que eles têm de Deus. E qual é essa revelação? Deus é o Criador. Romanos 1, deixe Paulo falar. O que eu digo não importa se não estiver nas Escrituras. Romanos 1, 18 a 21, Paulo diz assim: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos aqueles que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Deus a tornou evidente. Por meio de tudo o que Deus fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus como Criador, sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Veja, Deus vai julgar aqueles que morreram sem nunca ter ouvido de Jesus, não porque eles recusaram Jesus, mas porque eles viram o que Deus criou, sabiam que é um Criador, mas eles adoraram a criatura, ou a criação, ou a si mesmos no lugar do Criador. Eles sabiam alguma coisa a respeito de Deus e ainda assim não deram glória a Deus. Deus é justo nos seus julgamentos. Deus quer ser conhecido como um Deus de justiça. Está claro isso, gente? Todos quantos ouviram do nome de Jesus e o rejeitaram, serão por isso condenados. Mas aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, Romanos 1, a partir do verso 18, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus serão julgados e condenados, porque tendo visto a criação, sabendo que há um Criador que é divino, em vez de adorá-lo, adoraram coisas criadas. Durante muito tempo, sendo cristão, eu pensava, poxa, Deus é injusto em condenar quem nunca ouviu falar de Jesus, e eu aposto que você também já pensou isso. Mas, de novo, Deus não vai condenar alguém por negar aquilo de quem ela nunca ouviu falar. Mas Deus vai julgar a todos que, tendo desfrutado, visto, sabido que há um Criador, rejeitaram adorá-lo. E aí a justiça de Deus vai se manifestar no inferno, na vida daqueles que recusaram Deus, ou no céu, por causa do que Cristo fez na cruz, e aqueles que creram no nome dele foram salvos. Deus quer ser conhecido, louvado, desfrutado e temido
como Deus justo. Terceiro, Deus é poderoso. Salmo 67, versículo 4, Deus quer ser conhecido por seu poder soberano. Olha o que diz, verso 4, que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça, e ouça, guias as nações de toda a terra. A forma como Deus guia a história, a forma como Deus guia as nações de toda a terra, revela o seu poder soberano. Muitas nações se orgulharam e ainda se orgulham de serem superpotências, não é verdade? De serem estados soberanos independentes. E quando essas nações se orgulham dessa forma, o Senhor ri de todas elas. Por quê? Ouça o que diz Atos 17, 26. Deus criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde essas nações se estabeleceriam e por quanto tempo elas existiriam. Você já deu conta disso? Deus criou todas as nações da terra, decidindo de antemão o limite geográfico delas e por quanto tempo elas existiriam naquele lugar. Diga para mim se esse não é um Deus poderosamente soberano. Salomão escreveu assim, Provérbios 21, verso 1, o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele conduz para onde quer. Você escutou isso? Reis aqui engloba presidentes, primeiros ministros, líderes. Deixa o Caiado achar que manda. Deixa o Bolsonaro achar que manda. Porque, na verdade, o coração do Bolsonaro é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele o conduz para onde quer. Deixa o Trump achar que vai botar muro onde quer pôr. Deixa o Trump achar que ele vai delimitar o espaço geográfico. Deixa ele achar. Daniel 2:21, ele acrescentou o seguinte: Deus muda o curso dos acontecimentos. Deus remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. É Deus. Ainda Daniel, capítulo 4, verso 35. Os habitantes da terra são como nada. Deus faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer, por que fazes essas coisas. Deus faz o que quer no céu e na terra, crente. Ele é soberanamente poderoso. O que se vê no Antigo e no Novo Testamento é que Deus pretende se tornar conhecido como soberano supremo entre as nações. Especialmente que Ele governa o mundo, Ele guia as nações, Salmo 67, 4. Nossos governantes não são soberanos, só tem um soberano no universo, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse soberano do universo, antes de subir aos céus e sentar à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos, antes dele voltar para o céu, ele disse assim aos apóstolos que nos transmitiram a mesma mensagem, e portanto cabe a nós também: eu recebi do meu Pai toda a autoridade no céu e na terra, então vão, façam discípulos de todas as nações. Ele é poderoso. Deus quer ser conhecido como quem é poderoso, e Ele vai fazer acontecer. O desejo dele de que todas as suas ovelhas se salvem vai acontecer. Mateus 24, 14 diz: Deus garante que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunho de todas as nações, e só então virá o fim. Ele é soberano.
Você não precisa ter medo das leis que estão passando aí no Congresso em Brasília ou no Supremo Tribunal Federal. O crente não tem que se apavorar. Porque nada vai calar a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é soberano, ele guia as nações, ele guia o Brasil, ele guia o STF, ele guia o Supremo, ele guia o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, ele guia todas as coisas. Você tem que crer nisso. E a última coisa, Deus é gracioso. Deus é gracioso, Ele quer ser conhecido como um Deus de graça. Salmo 67, primeiro versículo diz assim: que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Ou seja, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que é justo em todos os seus caminhos, esse que é soberano em todo o seu governo, guiando as nações da terra, é um Deus de graça. E quer ser conhecido dessa maneira. Deus é gracioso. Deus pretende ser conhecido como um Deus que é gracioso e que salva. E esse salmo não está dizendo que Deus é gracioso apenas com a nação de Israel, geopolítica, não. Porque o versículo 4 desse salmo diz assim: alegrem-se as nações. Se a graça de Deus fosse só para Israel, não haveria alegria para as nações. E é por isso que o Evangelho significa boa nova, boas notícias. Graciosamente, salvação, redenção, perdão nos são oferecidos em Jesus. Por isso que Paulo pôde escrever o que ele escreveu em Tito, capítulo 2, verso 11, a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Paulo amava a graça de Deus. Quando ele dá um resumo de qual era a paixão da vida dele, ele fala sobre o Evangelho, e ele resume o Evangelho com a seguinte expressão: Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele diz, Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, qual seja, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Portanto, o coração da nossa mensagem, o coração da mensagem missionária, o coração da mensagem evangelística, Deus te salvará do seu pecado, culpa e condenação. E Ele vai fazer isso pela graça, através da fé somente em Jesus Cristo. A gente vai às nações com a mensagem de graça, não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de graça. E mesmo quando a gente defende direitos elementares, as pessoas precisam ver nos crentes um tipo de defesa graciosa. Mas, gente, eu estou muito triste porque o que eu tenho visto no Brasil, as pessoas tentando defender direitos em nome de Cristo, com ódio, com raiva, com agressividade, com belicosidade. Não entendem, não conhecem o Deus da graça, não é possível. Então, para eu resumir o que a gente viu, o grande propósito de Deus no mundo é ser conhecido, louvado, desfrutado, apreciado, temido. E a verdade sobre si mesmo que Ele deseja que seja conhecida, louvada, desfrutada e temida é a seguinte: eu sou o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou infinitamente justo e santo em todos os meus caminhos. Eu liquidei com justiça o pecado na cruz para aqueles que creem no meu nome. E eu lanço no inferno para vindicar minha justiça naqueles que rejeitam o meu nome, ou rejeitam minha revelação como o único Deus vivo, Criador de todas as coisas.
Eu sou soberano sobre todos os assuntos dos homens e das nações, e também sou soberano sobre a missão salvadora da igreja, que prega com a autoridade que eu mesmo dei a ela, sobre o Cristo ressurreto. Eu sou um Deus de graça ilimitada para todos os que vêm a mim através de Cristo Jesus. Gente, porque Deus é gracioso, Ele quer ser conhecido entre todos os povos. E porque Deus é soberano, Ele será conhecido entre todos os povos, ninguém vai atrapalhar a função, ou o papel, ou a missão da igreja. Essa é a grande esperança, é a confiança que moveu movimentos missionários ao longo da história do cristianismo e move-nos ainda hoje. A missão será terminada. Dito isso, eu concluo fazendo aplicações. Lembra que eu falei de descobrir a vontade de Deus diante de tudo que a gente viu? Deus quer ser conhecido, louvado, desfrutado e temido, como Deus único, Deus justo, Deus gracioso, Deus soberano. Com isso em mente, primeira coisa, se esse é o maior desejo para a sua vida, todos os seus planejamentos, todos os seus compromissos de ano novo, todas as suas decisões, o que comprar, o que vestir, com quem me relacionar, com quem casar, onde, como trabalhar, que curso escolher, todas essas coisas têm que levar isso em conta. Vou conhecer mais de Deus, vou louvá-lo, vou desfrutá-lo, vou temê-lo como Deus único, justo, soberano, gracioso. E a primeira coisa que você precisa definir para a sua vida é o seguinte: esse Deus já é o seu Deus. Você já se curvou diante dele com arrependimento e fé, dizendo: eu me arrependo de ter vivido para mim mesmo, fazendo de Deus apenas um caixa eletrônico para os meus desejos. Não, eu quero Deus pelo que Deus é, em Jesus para mim. Outra coisa, tudo que você for fazer na vida, comer, beber, qualquer coisa, tem que contribuir para você conhecer, louvar, desfrutar e temer a Jesus. Termine o seu namoro, ouça o que eu estou te dizendo, termine o seu namoro se o seu namorado não te faz conhecer mais de Deus. Eu estou cheio, não no sentido de cansado, mas de histórias para contar, de mulheres frustradas porque seus maridos sequer oram com elas. Esse é o momento. Termine com a menina se ela não te ajuda a conhecer, louvar, desfrutar e temer Jesus. Não brinque com isso. Onde você trabalha, o que você assiste, o que você ouve, onde você vai, com quem você sai, as escolhas que você faz. Paulo diz em Romanos 14, 23, que tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, se o que eu faço ou escolho fazer não me fizer pela fé conhecer Jesus, louvar Jesus, desfrutar de Jesus, temer Jesus, lance fora. É melhor você perder um olho e uma mão do que não entrar no céu. E a última coisa que eu diria: encontre prazer naquilo que de fato lhe dá prazer, que é conhecer Jesus, louvar Jesus, desfrutar de Jesus, temer Jesus. Você sabia que temor dá prazer? Conversa com essas pessoas de esportes radicais. Pular de um body jump, descer numa montanha russa maluca, programa de louco. Mas tem gente que grita de desespero com alegria. E chega lá embaixo e fala: você é maluco? Você, mas é bom demais. Você não tem medo? Morro, mas é bom demais. O que isso te revela? Que há prazer até no medo, até no temor. E o Senhor é quem deve ser temido. Então, os desejos de Deus para a sua vida são esses, e eu peço que Deus te dê sabedoria. Se preciso for, coloque no papel: Deus quer que eu o conheça, o deseje, o louve e o tema.
o conheça como Deus único, justo, o Deus gracioso, o Deus soberano, em Jesus. E procure tomar as suas decisões a partir disso. Não escolha sua profissão simplesmente pelo que você vai ganhar, se você vai conseguir bancar a sua vida. Eu ainda não tenho um coro para dar acesso em cima. Se hoje eu ficar doente, eu vou receber mixaria de auxílio-doença. Quantas não são as vezes que isso me preocupa? Mas quando eu paro e vejo como Deus tem cuidado de mim até aqui, eu falo, não tem por que temer. Eu vou continuar e eu vou seguir buscando conhecer, louvar, desfrutar, temer esse Deus único, verdadeiro, justo, soberano e gracioso. Esse é o grande desejo para a sua vida. Não queira discernir a vontade de Deus, tomar qualquer decisão sem levar isso em conta. Eu sei que eu estou sendo até repetitivo, já devia ter terminado. Mas se isso entrar na sua cabeça, isso vai te poupar de tantos dissabores. Sem dizer que aí sim, você glorificará a Deus. Então, de forma prática agora, isso eu apliquei para a sua vida particular. Vamos aplicar para a nossa vida como igreja agora. Para nós conhecermos a Deus, louvarmos a Deus, desfrutarmos de Deus, temermos a Deus como o único verdadeiro Deus em Jesus, justo, soberano, gracioso. O ministério da igreja, o trabalho da igreja, o avanço da igreja tem que prosseguir. Isso depende do seu dízimo, da sua oferta, da sua oração, do seu envolvimento, da sua participação nos cultos coletivos, no seu envolvimento em pequenos grupos, no seu envolvimento na escola bíblica dominical. Você quer conhecer, você quer louvar, você quer desfrutar, você quer temer, você precisa da igreja, e com a igreja você se envolve, nela você vive. Para ela você oferta, dizima, e ela em volta te devolve em ministério que abençoa a sua alma. Nós estamos agora tendo que contratar um pastor para Guapó. E chega a ser vergonhoso o tanto que a gente fala em oferecer. Oh, meu povo, muito mais poderia ser feito se nós fôssemos verdadeiramente envolvidos. Se nós entendêssemos o Salmo 67, que diz que Deus nos abençoa para a gente abençoar. A gente abençoa, Deus derrama, Deus dá colheita, Deus dá mais do que a gente precisa para a gente abençoar. E o que eu disse hoje de manhã, talvez você não ouviu e não vai querer ouvir o sermão, deixa eu dizer agora. Sabe o que você tem que fazer? Encontrar uma maneira modesta de viver, que não vai faltar para você a integridade da sua vida, dos seus filhos, mas que também te permita sobras e não resto, e não troco, e não moeda. Sobra para você entregar e empregar no reino de Deus. É melhor dar do que receber. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Desci no aeroporto, vindo de São Paulo, peguei um Uber. R$26 de lá na minha casa. O rapaz entrou e eu comecei a conversar com ele. Falei que eu era pastor, eu adoro pregar para motorista de Uber e táxi. Ele não vai me mandar embora, senão não recebe. E eu comecei a falar para ele, e vi uma Bíblia assim, em cima do console do carro. Falei, você vai à igreja? Não, não estou indo mais, não estou podendo. Falei, como assim? Ele virou para mim e falou assim, antes de dirigir Uber, eu dirigia sem ter o aplicativo, entrou 2 caras no meu carro, com 2 malas, cheias de droga, fomos presos, fui condenado a 5 anos. 5 anos. Fiquei 8 meses na prisão aqui em Goiânia. Falei, mas o que você está fazendo aqui? Naquela hora meu coração estava assim. Aí ele puxou a canela dirigindo a tornozeleira. Eu
falei, Jesus amado. Eu falei, você está me contando isso porque eu sou pastor, né? Aí ele começou a chorar, falou, é. Ele abre o porta-luva, eu falei, meu Deus, o que tem lá dentro? Abri o porta-luva e peguei não sei se era processo, cópia de processo, do dia anterior, que ele tinha recebido a permissão para trabalhar das 6 da manhã até as 8 em casa e tudo mais. E aí ele começou a me contar da vida dele, eu fui vendo coerência nele. E eu olhei assim no console, estava marcando, eu achava que estava marcando meio tanque de combustível. Aí ele falou, ontem sobrou R$10, ou eu abastecia para continuar trabalhando, ou eu levava comida para casa. Gente, aquilo me cortou o coração. Eu tinha ficado uma semana em São Paulo, bebendo, em hotel, nada me faltou. E no início meu coração quis ser preconceituoso, e eu falei, Deus, não é possível. Está certo, é o nome dele, eu estou vendo a cara dele, está aqui no Uber, ele está trabalhando, não é bandido não. Ou se um dia foi, está tentando começar, se ele está mentindo, eu falando, ele me falando, eu lutando, pensando. Aí quando entramos na T7, quase chegando em casa, eu falei, para aqui no posto, eu vou abastecer o carro para você. Pensei, está meio tanque, dou meio tanque. E o trenzinho não parava de girar. R$140. Eu falei, mas rapaz, está marcando meio tanque. Ele falou, não, essas aqui não é não, o ponteiro é o de cá. Eu falei, nossa, 140 conto. Tá, isso era mais ou menos 9h30. Eu falei, você tomou café? Pastor, não te falei, eu tinha R$10 ontem. Abri minha carteira, tinha R$15. Falei, toma, para em algum lugar, come um pão com salame. E falei, ele parou na porta de casa e eu falei, eu estou fazendo isso por uma razão, é graça. Deus está dizendo a você, para você não desistir, para você persistir, para você lutar, para você prosseguir. Faz uma visita na nossa igreja, de manhã você pode ir, uma vez por semana, domingo, vai no culto da manhã. Depois, se você quiser trabalhar, deixa a família em casa, vai trabalhar, mas vá. 4 filhos, novo, 32 anos. Vai com a sua esposa. Hoje ele veio, levei lá na minha classe, apresentei para a turma, assisti o culto aqui. Orem por ele. Agora você imagina, se isso se multiplicasse, se todos nós fizéssemos assim. Se os crentes fossem conhecidos por gente que faz isso. Por gente que faz o bem sem olhar a quem, faz chover sobre justos e injustos, do mesmo jeito que Deus faz. Gente que ama o outro porque Deus nos amou primeiro. Então quero desafiar você a conhecer os desejos de Deus e fazer da sua vida uma vida de entrega assim. Busque viver uma vida íntegra, uma vida modesta, que permita você não entregar troco para Deus. Porque Deus tem te abençoado para você abençoar, para você dar, dizimar, ofertar, catar esses que estão quebrados aí pelo pecado na vida e falar, vem cá, eu não vou pisar na cana quebrada, eu não vou apagar essa chaminha que está começando a fumegar, vem cá. E aí no final eu virei para ele e falei assim, você sabe que você está falando com o homem de Deus, né? Se você estiver mentindo para mim, ele olhou e falou, pastor, não é mentira. Veio na minha classe, e quem esteve lá testemunha para vocês. Fiz uma pergunta, pelo que você quer que a gente ore aqui?
Você poderia pensar que eu tenho emprego, que eu tenha dinheiro, que eu tenha... Sabe o que ele pediu? Eu quero eu e minha família aqui, nessa igreja. Ore pela minha família. Meu povo, está cheio de gente assim na cidade. Saia daqui hoje com o propósito de encontrar esses. Vá e busque salvar os que estão quebrados pelo pecado. Vamos orar. Ó Deus, os desejos do Senhor para nós é que o conheçamos em Jesus, é que o louvemos, desfrutemos do Senhor e temamos o Teu nome. O Senhor quer que nós o conheçamos e o louvemos por ser um Deus soberano, justo, um Deus gracioso. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a encontrar esses homens e mulheres que estão aí pela cidade, precisando de uma mão cristã estendida e dizendo: vem cá, deixa eu te ajudar. Deixa eu te falar de Jesus, deixa eu te mostrar o amor de Jesus, vem cá. Ó Deus, coloca no nosso coração esse desprendimento. O Senhor nos abençoa para a gente abençoar. Coloca no nosso coração o desejo de viver uma vida modesta, simples, para que tenhamos em abundância para ofertar. Ó Deus, coloque no nosso coração e na nossa boca o Evangelho, como ele deve ser dito, anunciado, porque não haverá salvação e evangelização até que o Evangelho seja proclamado. Deus, nossas boas obras só servem para aguar o terreno, para a semente do Evangelho germinar. Faça de nós homens e mulheres assim, que levam a sério os desejos de Deus. E se há alguém hoje à noite que me ouve, e que ainda não teve um encontro salvador com Jesus, que seja agora, que o Senhor pelo Espírito incomode e diga: eu sou o Deus único e verdadeiro, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, coloque fé, faça-o crer agora, em nome de Jesus, Pai. Guarda os nossos jovens que estão em Rio Verde, no acampamento, no retiro, traga-os em paz. Proteja-os nas estradas. Guarda os nossos que estão viajando, descansando nesses dias. E não nos deixe perder de vistas os desejos do Senhor para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.